Olá, estamos em mais um episódio do Ritmo no Mercado. Eu sou a Tayana Zaró, líder comercial e sócia na RJ+. E eu sou a Darla Sierra, CEO da VLG Investimentos. Estamos felicíssimas porque hoje a gente vai seguir no ritmo do mercado com uma convidada mais do que especial. E a gente quer contar um pouquinho da história dela. A nossa conversa vai ser sobre empreendedorismo, construção de marca, valor percebido. Uma história que começa literalmente na cozinha da própria casa e chega ao faturamento de 500 mil por mês, criando um segmento totalmente novo no mercado de eventos. E antes da gente falar o nome da nossa convidada, tem mais coisas. Ela transformou carrinhos de doces em um negócio desejado pelo público de luxo, com mais de 15 tipos de carrinhos gourmets, um time de mais de 40 pessoas, e não queria dizer nada, mas não é só doce. Agora, inclusive, está com a parte salgada e outras coisas mais. Bem-vinda, Marina Távora. Marina. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A Marina, ela é dona da Sweet Vanilla. Então, assim, quem ainda não conhece, tá perdendo tempo, já pode começar a conhecer. E a gente sabe que a sua base é aqui, mas você atende o Brasil todo, né, Marina? Isso mesmo. Você saiu de Fortaleza para São Paulo, mudou de área de carreira, se reinventou. Quando você olha para esse começo, primeiro conta a história pra gente, pra nossa audiência saber aí do seu contexto, mas eu quero muito entender qual foi o maior aprendizado nessa fase, quando você chegou aqui e resolveu voltar pras raízes ali, né? Contando resumidamente um pouquinho da minha história, é isso mesmo, eu sou cearense, nasci em Fortaleza, eu sou formada em fisioterapia, eu casei em 2010 e vim para São Paulo, cheguei aqui trabalhando como fisioterapia, né? Mas lá na minha faculdade eu já vendia brownie para ajudar a pagar minha faculdade. Era um tio meu que pagava. Então eu já vendia brownie, já fazia alguns doces para ajudar no pagamento da faculdade. Quando eu cheguei aqui, eu continuei trabalhando como fisioterapeuta, mas foi muito pouco, porque aqui, sabe quando o coração não bate assim, você acordar todos os dias e ter esse propósito, né? De felicidade mesmo, né? E aí eu resolvi voltar para os meus doces, e foi com esse mesmo brownie que eu tava lá na minha faculdade que eu comecei a empreender aqui em São Paulo, dentro da minha casa, cada cliente devagarzinho, né, crescendo ali. E eu acho que o meu maior aprendizado, assim, nesse começo, né, é que quando você tem propósito, quando você tem paixão pelo seu negócio, né, e se aprofunda, né, realmente em transformar ele num negócio, você consegue conquistar o mundo. Isso foi há quantos anos, Má, que você veio de Fortaleza para São Paulo? 15 anos. Faz 15 anos e a Sweet tem 13. Então, em que momento, então, vamos voltar, né? Você veio de Fortaleza para cá há 15 anos, a Sweet tem 13, então a gente tá falando aí de 2 anos, né, de diferença. Em que momento que você percebeu que aquela questão ali de fazer os brownies dentro da sua casa, da sua cozinha, poderia virar um negócio como hoje é a Sweet? Eu acho que quando eu percebi, né, porque uma coisa é você ficar atendendo clientes, fazendo os doces ali no meio, em casa, né, a casa já se transforma em uma empresa sem ser, né, eu acho que quando eu notei que realmente eu poderia transformar em uma empresa, foi quando eu criei o meu primeiro produto de serviço, que foi uma estação de brigadeiro de colher, porque ela foi assim, eu posso dizer que alavancou, assim, toda a Sweet, né, foi quando eu comecei a ficar conhecida, porque eu transformei um produto que todo mundo ama, que é brigadeiro, mas eu transformei ele num serviço de desejo. Então, ali, quando eu mostrei a estação, e em pouco tempo, acho que 6 meses depois, o Brasil inteiro já tinha copiado essa ideia. Então, eu falei assim, não, agora eu tô no caminho certo. Então, eu posso dizer que esse, eu acho que foi a grande virada, assim, dizer assim, não, eu acho que eu posso ir pra frente com isso. E de onde veio a ideia? Então, na verdade, engraçado, né? Como oportunidade a gente não pode deixar passar. Eu já atendia uma grande decoradora, eu já fazia doces pra ela, eu já vendia, era o aniversário dela. E aí eu tenho uma amiga em comum que era assessora, fazia assessoria pra ela, e ela virou assim, ai, Marina, ele vai ter o aniversário daquela decoradora e ela já gosta do teu produto, tu quer fazer alguma coisa pra ela, diferente e tal? E na hora eu falei assim, quero, óbvio. Tipo assim, não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembro que quando eu desliguei o telefone, eu fiquei, meu Deus, o que
que eu vou apresentar para essa pessoa? Porque ela é muito famosa e já era muito famosa, mas eu tinha que levar algo inovador. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia levar de diferente. E aí eu me inspirei um pouco naqueles baleiros, né, que tem em Las Vegas, né, que você passa. Eu falei, gente, eu queria alguma coisa que tivesse movimento, mas ao mesmo tempo fosse fácil das pessoas se conectarem com o produto. E aí, primeiro eu fiz uma bem grandona, ela de acrílico e não passava na porta. Aí eu tive que ir diminuindo até que deu certo. E eu acredito muito que foi Deus que colocou todos esses projetos na minha vida, então nada das inspirações são minhas, são dele. E quando você chegou em São Paulo, você fazia tudo sozinha na sua cozinha. Sozinha. Você chegou, tava atuando como fisioterapia e falou assim, não quero mais. Não quero mais. E aí falou, vou fazer aqui em casa, tudo sozinha. Quando que começou a vir mais gente? Como que era a rotina dentro de casa? Quanto tempo demorou para essa transformação acontecer? Eu fazia tudo só em casa. E no meio desse processo, eu ainda fiquei grávida do Gabi. Tive meu filho, então tu imagina. Eu cuidava da criança, fazia coisa à noite. Quantos anos ele tem? 13. Gente! Então foi assim, nessa minha transição mesmo, eu fiquei grávida. Então assim, sabe quando vai tudo ao mesmo tempo, assim, ó, joga tudo numa panela só. Então lá em casa, no começo, eu fazia realmente tudo só. Depois eu comecei a pegar uma pessoa que me ajudava, tipo, lavar louça, sabe, a organizar. Porque eu ainda não tinha uma mentalidade de delegar, de aprender. Então eu achava que só eu ia saber fazer aquilo, só eu sabia fazer as coisas na cozinha. E aí chegou uma hora que eu não tinha mais sala. A minha sala virou várias prateleiras ali onde eu colocava produto, um monte de coisa. E ali foi a hora que eu vi, tipo, ó, não cabe mais aqui, né? Porque o meu trabalho tava realmente tomando minha casa toda. Foi aí que eu falei, não, eu acho que agora eu já posso sair para algum lugar. E principalmente, ainda mais trazendo esse ponto, né, dessa mudança toda ao mesmo tempo, né? Então, assim, a mudança de São Paulo, a mudança de profissão, a gravidez, né? Que exige muito da mulher. O que você entende que foi algo primordial para te sustentar, principalmente na parte emocional, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Olha, eu acredito que quando eu fui fazer essa transição, acho que a única pessoa que me apoiou 100% foi meu esposo, Ademar. E quando eu contava pra minha família falava muito assim, mas como assim, você vai largar seu diploma, fazer bolo? Porque há 13 anos atrás, hoje já é chique ser chefe e tal, né? A internet traz muito isso. Então, assim, eu me agarrei num sonho que eu tinha, mas eu também tinha que provar que eu ia vencer, né? Eu acho que esse sustento veio muito da garra, de tipo assim, eu tenho que dar certo. Porque é a única opção. A minha família, parte de pai, são todos médicos. Então, eu fiz a fisioterapia já pensando em seguir nessa área da saúde, que é meio que uma tradição da família. E aí, eu desisto de ser médico para fazer bolo, sabe? Então, sabe quando a família fala assim, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso na sua vida. Então, eu só tinha essa opção, dá certo. E ponto importante, né? Esposas e maridos que estão nos assistindo, apoiem o seu parceiro, sua parceira. Inclusive, a Ademar está aqui com a gente, mais uma vez fazendo o quê? Apoiando a Marina. E teve algum momento que você pensou, não vou dar conta? Eu acho que o empresário pensa isso até hoje, né? Não tem como. Um dia sim, outro também, né? Você fala, ai, meu Deus, vamos lá, vai embora. Com certeza, várias por várias vezes, né? No começo da suíte, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então, assim, eu não sabia vários processos. Então, eu fui criando o processo na dor. Então, assim, por várias vezes eu tava muito cansada. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não ia dar conta de ser mulher, esposa, filha, mãe, empresária. Então, eu acho que até esse sentimento de tipo assim, ai, será que vai dar certo? Eu acho que até hoje eu tenho. E em que momento você falou assim, tá, a sala já tomei conta aqui, vou mudar, mas como é que foi esse processo? Assim, conta pra gente a história dessa saída de casa para ir de fato para a estrutura da empresa. Eu saí da minha casa, eu aluguei uma casa que tinha uma cozinha, era uma casa mesmo, né? E aí lá dentro eu fazia essa cozinha, esse processo foi até um start muito grande, né? Além de eu já estar com muitos clientes atendendo, mas eu lembro que eu fechei um contrato pro bolo do Roberto Carlos. Foi o meu primeiro contrato de confidencialidade, eu nem sabia o que era isso. E eu fiz, foi o aniversário dele no Allianz Parque. E o bolo teve que dormir eu tirei o ar-condicionado do meu quarto e coloquei na sala. Porque eu tinha que deixar o bolo refrigerado para dormir do dia pro outro. Então ali eu falei assim, gente,
Já deu. Agora foi. Não dá. Como que eu vou entregar um bolo no Allianz Parque, lá no meio do palco de tudo, e eu ainda tô na minha casa? Então, esse foi o ponto pra dizer assim, olha, agora eu já posso sair e ir pra minha cozinha. E aí, eu aluguei primeiro uma cozinha pequenininha, era uma casa super simples, mas já era um lugar que era a minha empresa, né? Já tava começando a tomar uma forminha de empresa. Depois desse lugar, eu tive 3 lugares até chegar onde eu tô hoje, que a gente foi crescendo devagarzinho, passando realmente, e chegando onde a gente tá hoje. E até chegar esse momento do bolo do Roberto, bolo de Roberto? Do Roberto. Do Roberto. Como é que foi o crescimento? Assim, foi indicação? Você tinha alguma outra estratégia de marketing? Como que saiu das encomendas que você começou? Porque você chegou aqui em São Paulo e você não tinha uma grande rede de relacionamento, né? Você construiu mesmo do zero a tua clientela. Eu cheguei em São Paulo porque o Ademar, meu esposo, também é cearense, mas ele já morava há muitos anos aqui. Então, eu cheguei aqui, eu conhecia ele, minha sogra e mais, assim, uns 3 casais. Então, assim, era, sabe a coisa mais improvável de eu ter todos esses clientes? Mas eu acho que quando você trabalha correto, entrega experiência em vez de produto para o seu cliente, você consegue ter o melhor propaganda que tem, que é o seu próprio cliente. Então, quem trouxe meus clientes foram os meus próprios clientes. Lógico que eu sempre investi num bom produto, numa boa entrega, num trabalho dentro do cliente que chegava para mim. Mas desde o começo eu aprendi sobre isso, de entregar a experiência a mais para o meu cliente. Então, o meu maior marketing era o meu próprio cliente. Não, e a gente fala tanto disso, né, aqui. Porque tem muito a ver com o nosso mercado, essa questão da experiência. Porque o produto, óbvio, a gente vai ter o diferencial do produto, tem que ter assim, tá dado. Sem isso, você não tá nem na concorrência. Mas você chega num patamar que é o serviço que vai fazer a diferença. É a experiência do cliente dentro da sua porque empresa. se a gente pegar a maior parte dos produtos, pega o nosso mercado financeiro ou pega a parte de confeitaria. O produto, óbvio que tem essas pequenas diferenciações, mas o produto é commodity. Exato. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, o ponto é, e aí eu vou mais além, o que fez, né, uma pessoa, o Roberto Carlos, ter a escolha de um bolo da suíte, que até então era dentro de uma casa super pequena, né? Ali no começo. Então, de fato, não era uma grande propaganda, não era um ponto em algum lugar super renomado, né? Então, é onde justamente fala o que foi feito de diferente para ter essa percepção de valor a ponto de não era o espaço físico, não era, de repente, uma logo maravilhosa, e sim o que de fato estava sendo entregue e que não era somente o produto, né? E assim, foi tão lindo esse dia, porque eu falo que foi um marco muito grande para mim, porque o Roberto, e até hoje, ele compra o meu bolo. E ele quebrou um protocolo, que ele é muito protocolar, tudo na vida dele é um pouco protocolar. E aí, o protocolo ele corta uma fatia de bolo, come um pedacinho, né, bota o prato na mesa e vai cantar uma música. E nesse dia, ele comeu a fatia de bolo inteira. Então, tipo assim, já ficou todo mundo assim, ó, parado Nem com precisa ele. de mais propaganda. Venci na vida esse dia. E aí, ele ainda pediu pra me conhecer depois. Olha. Aí eu fui no camarim, ele falou assim, olha, eu vejo muito bolo bonito, mas bonito e gostoso igual o seu, só você. legal. Ai, gente, pronto, zerei, parou. E eu não queria dizer nada, mas hoje eu faço assim, qualquer evento que a gente vá, eu falo, vai ter suíte, então já vai fico feliz, já né? vou feliz, Já vai porque a feliz. gente sabe que de fato tem muito carinho, muito amor, né, em tudo que é feito. Agora vamos continuando nessa evolução assim, da tua trajetória. Você inovou com essa história dos carrinhos gourmet, que a gente... Não, eu achei o máximo quando eu fui pesquisar ali sobre você, porque a gente nem pensa assim, quem inventou isso? Não, olha aí, gente, quem inventou a história do carrinho tá aqui gourmet? na sua frente. E aí, você fez, você criou, você inovou, levou um produto diferente, mas você mesma diz, né? Logo depois, estava todo mundo copiando. Primeiro, eu quero saber desse processo de inovação, porque veio da questão do brigadeiro, e aí você falou, opa, é aqui que eu vou brilhar. Mas e quando todo mundo começou a fazer, qual foi o teu sentimento? Assim, como é que você conseguiu manter a diferenciação a partir daí? Depois que todo mundo começou a copiar, o que veio na minha cabeça? Eu preciso criar mais.
Eu preciso levar algo novo. E isso a gente carrega até hoje dentro da suíte. Eu tenho lá um protocolo que, pelo menos uma vez por ano, eu trago uma inovação. Mas esse ano já foram vários, já perderam até as contas, o povo tá até barrando lá de criar coisa. E aí, eu atendi muito festa infantil, a suíte nasceu muito no infantil. E no infantil tinha muita barraquinha, sabe essas barraquinhas, assim, tendinha, barraquinha? E aquilo, primeiro, não era charmoso e não tinha experiência. Não era bonito, sabe? A pessoa não chegava lá e falei assim, gente, preciso criar mais coisas para eu continuar nessa evolução. E tá sempre... O meu cliente volta muito. 99% do meu cliente volta. E aí que eu falei assim, não, vou fazer carrinho. Porque na época, era meus food trucks, estavam mas era muito gigante. Eu falei, não tem condição da gente fazer aquilo. E aí eu lembro que o meu primeiro carrinho, eu fiz para caber dentro do meu carro, que era um carro bem pequenininho. E que até hoje, a gente tem ainda esse modelo. Então ele cabia na mala do meu carro, sabe? O meu primeiro carrinho. Então, assim, eu criei outra experiência, mas que fosse diferente da estação. Então, eu peguei a ideia que eram essas barraquinhas e transformei num carrinho gourmet para conseguir levar a experiência. E a base da suíte, a gente pega um produto commodity, porque é brigadeiro, é sorvete. A gente não cria nada, tipo, totalmente diferente. O que a gente cria? A experiência. Então, a gente tem um carrinho de brigadeiro com frutas e brownie, que foi um dos primeiros que eu criei. Então, o cliente, quando ele chega no carrinho, ele escolhe a fruta que ele quer comer, ele escolhe o tipo de brigadeiro que ele quer colocar por cima. Então, assim, ali ele vai ter a memória que ele quer ter, ele cria o próprio produto. Então, isso é muito mais importante você gravar uma memória no seu cliente do que apenas só um sabor, né? Porque ele vai lembrar daquele sentimento que ele teve ali na hora que ele chegou nesse carrinho. Então, eu tô sempre inovando para trazer esse tipo de experiência para ele. E é a customização, né? Porque, de fato, o cliente tá ali escolhendo o que ele quer, o que, de fato, ele gosta, né? Ele gosta. E você trouxe uma coisa, Má, muito interessante, que você falou agora, né? Que vocês têm aí uma questão de todo ano trazerem uma inovação. E a gente pode falar, né? Da suíte tendo a quantidade de anos que tem, o público que ela atinge hoje, porque a suíte atinge um público de extremo luxo, né? Então, está muito bem posicionada, mas eu não vou nem dizer... Me fugiu um pouco a palavra, mas eu acho que essa questão principal de você não estar na zona de conforto, digamos assim, e entender que o que funcionou lá atrás e deu muito certo... não vai ser o que provavelmente vai te fazer ir além, né? Com certeza. E a gente traz muito isso para nossa realidade, né? Porque a forma de atender o cliente, de fazer gestão de investimentos, de fazer o planejamento financeiro, muda a todo momento. E o que você acha que é primordial para qualquer profissional, não só para você, na sua área, mas como profissional da área financeira ou qualquer outra, que essa questão de a pessoa é um ótimo profissional, a empresa é muito boa, muito bem posicionada, ela faz de fato a diferença, mas a importância dela entender que não quer dizer que porque ela deu certo até agora, que se ela continuar fazendo somente as mesmas coisas, ela vai conseguir continuar ali no patamar que ela sempre esteve, né? Essa importância de se atualizar, de a todo momento sair da zona de conforto e buscar algo a mais. Eu acredito que a inovação e a experiência do cliente é algo que você tem que estar sempre latente dentro da sua empresa. Porque, primeiro, o mercado muda, o poder, a forma de consumo das pessoas mudam, né? Então, se você não estiver ali atualizada, vendo o que está acontecendo, o que a pessoa precisa, porque a gente tem que sempre solucionar uma dor, um problema do nosso cliente, né? Então, assim, se você não tá toda hora atualizado e levando uma experiência nova, uma atualização pro seu cliente, ele tem que chegar e falar assim, nossa, o que tem? Eu tenho um cliente que ele entra ali no comercial falando assim, qual é a novidade que tem? Olha que legal. Eles já esperam. Então, assim, eu acredito que aquele cliente, se eles chegassem até hoje, 13 anos, e, eu só tenho uma estação, talvez eu não estaria onde está hoje. Então, assim, eu acredito que todas as empresas, se tiverem com essa veia de atualização, de levar experiência e novidade para o seu cliente, ela vai estar sempre meio que com a energia alta, sabe, para o cliente. O cliente vai não vai entrar naquele, não, eu já sei o que tem lá. Não, ele não sabe, porque eu tô sempre trazendo novidade para ele. E de onde veio esse teu tino, esse olhar? Primeiro para a parte estética, porque é tudo muito bonito, realmente, né? Tudo visual. Você
come primeiro ali com os olhos, tudo muito bonito. E você fala muito da experiência do cliente, dessa parte sensorial, da memória. Já nasceu assim? Já era lá desde o Brownie, assim? É uma coisa sua? Você trouxe alguém pro time que tinha esse olhar? Olha, eu tenho uma veia na minha família, por parte de mãe, de criação. Eu tenho 2 tios meus que são criadores, criaram carros, criaram cataventos, criaram coisas que hoje muita gente usa no mercado. Mas eu acho que o olhar refinado eu aprendi depois que eu comecei a andar do lado de pessoas. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre olhando o que eu posso aprender naquele lugar. E eu cresci durante muito tempo da Suíte, do lado dessa mesma decoradora, que é uma das maiores do Brasil, e eu aprendi muito com ela. Eu tô sempre, eu sempre me coloco no lugar de aluna, sempre. Então, eu acho que quando você consegue ter essa visão de olhar naquele ambiente e ver o que daquilo eu posso aprender para melhorar na minha vida. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu gosto disso. Eu ando na rua, eu pego um catálogo, eu tomo um café e eu gosto de ver o que daquilo eu posso tirar de bom para dentro da minha vida e para dentro da minha empresa. Nossa, e a gente fala muito sobre isso aqui, né? Sobre Muito. criação de repertório. Como é importante, primeiro, a gente como empreendedor, como empresário, tá o tempo todo com o nosso cliente final. Porque você não vai ter cotovelo na comunicação, né? Você vai ouvir na fonte o que funcionou muito, você vai ver, você vai perceber a reação das pessoas. E por outro lado também, essa questão de ganhar repertório é o se colocar o tempo inteiro na posição de aluno, né? Porque é isso, o mundo tá mudando o tempo todo. Se a gente achar que já chegou lá, já tá obsoleto já a partir sabe desse de tudo. momento, né? Exato. E como que foi, Má, essa transição de você estar no mercado, que até então, né, eu já vi você falando muito sobre isso, inclusive, de competir por preço, né, porque a gente vê muitas pessoas que trabalham com confeitaria, principalmente no começo, competindo por preço, por valor de produto, e entre, né, sair então dessa transição de passar a competir por preço e ir para a linha de competir por valor de fato. Eu, no meu começo, eu não sabia muito essa diferença, o que era valor, o que era preço. Eu não tinha muito ideia disso. Eu acredito que a partir do... Porque muito se fala de valor e preço, valor e preço, valor e preço. Mas você entender realmente o que é o valor que o cliente quer é o que vai fazer você parar de brigar por preço. Então, hoje, a Suíte, ela consegue entregar esse valor. Qual é esse valor? O que o cliente compra? Porque eu vendo algodão doce e eu tenho outras empresas que vendem algodão doce. Qual é esse valor que a Suíte tem? Experiência, um produto de alta qualidade, um time totalmente treinado e alinhado. Então, desde a hora que o cliente chega dentro da Suíte, o comercial está muito bem alinhado com o time que vai fazer a entrega, com a pessoa que vai fazer a entrega do produto lá, fazer a experiência do carrinho, a vestimenta, tudo isso é valor, entendeu? Então, assim, esse treinamento, todas essas competências que são bem alinhadas dentro da empresa, passa esse valor para o cliente. Porque o nosso cliente, principalmente o cliente de luxo, essa experiência, esse tratar do cliente bem próximo é o que ele espera. Ele não espera entrar lá e ter um monte de gente atendendo e não saber o que ele quer, não escutar o que ele quer, não solucionar o problema dele, né? Então, acontece que as pessoas se perdem um pouco do que é esse valor e o que é o preço do produto, né? Então, assim, a experiência que a gente entrega de treinamento, de gentileza, de um feedback, de um presente após o serviço, tudo isso é o que gera esse valor para esse cliente, para ele olhar e falar assim, não, vale a pena eu não pegar um produto de um valor e pegar o produto dessa empresa que é um valor bem mais agregado. Pode falar. E quais foram os elementos, assim, que você entende que foram fundamentais para mudar, né, e colocar a Suíte no patamar que ela está hoje em termos de posicionamento, de público, de marca de fato? Posicionamento, eu saber para quem que eu queria atender, isso é muito importante. A gente ter, lá dentro da Suíte, eu passo muito isso para o nosso time. Quem é o nosso cliente? Porque vai ter vezes que a gente vai atender pessoas e a gente vai saber, olha, não é o nosso cliente, tá tudo bem. Porque quando você é meio perdido, sem saber quem é o seu cliente, você fica muito frustrado. Ai, não fechou, ou vamos fazer alguma coisa para esticar. Não, ele não é nosso cliente, tá tudo bem. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo é ter um alinhamento de time mesmo para que
todo mundo fale a mesma língua, sabe? Todo mundo saiba o que tem que acontecer, o que é importante para a empresa. Então, eu acredito muito nisso. E marketing, né? Um processo de você conseguir pegar e extrair o melhor que tem da empresa para que o seu cliente veja isso, né? De uma forma bonita. Então, eu acredito muito nesses 3 pilares, assim, processos, marketing e experiência. Nossa, fantástico, fantástico. E a gente fala muito sobre isso, né? Porque muitas vezes, quando a gente atende o cliente e você não se atenta à jornada dele inteira, você perde o cliente num detalhe tão bobo. É um detalhezinho na chegada ou na saída, ou foi bem até aqui, mas aí o pós-venda não entregou. Ou a pessoa que tá lá não fala a linguagem da tua empresa, eu adorei que você trouxe isso. E aí você fez uma venda incrível, o produto é incrível, mas a entrega não vai ser porque aquele profissional não tá treinado. São quantas pessoas hoje no time? Hoje a gente tem envolvido em todos os processos, em média, uns 60 pessoas. Porque a gente tem a parte física da suíte que produz, né, cozinha, a gente tem uma equipe de comercial, administrativo, marketing, mas a gente tem logística, e todo o time que trabalha nos carrinhos, né, que é bastante gente envolvida. E você fala, Má, muito de experiência, né? Acho que toda a nossa conversa, desde o começo, está sendo pautado em experiência, em diferencial, em, de fato, agregar valor para o cliente, né? E aí, o que você entende que é um serviço memorável, né? E que faz com que o cliente que tenha, né, o poder aquisitivo aí que a suíte, né, atende, escolher a suíte e não escolher uma outra marca que, em tese, seria ali para atender o mesmo público? Eu acredito muito, o nosso cliente high ticket, ele gosta de um serviço de excelência e que as pessoas também sejam invisíveis, sabe? Então, sabe aquele ponto de que entrou no meu ambiente, prestou o serviço, saiu muito bem, entendeu? E naquele período, ela foi uma pessoa educada, foi uma pessoa que foi gentil com todas as pessoas. Então, assim, esse treinamento para o nosso time que tá lá, nos carrinhos principalmente, né? A gente ensina muito isso, principalmente porque a gente entra muito em empresa, entra em muita festa e entra em casas também. Então, é algo que a gente preza muito, muito mesmo, porque às vezes a pessoa vai prestar um serviço, mas a pessoa não pensa no uniforme que o cliente vai chegar, que o funcionário vai chegar. Então, às vezes, cada um chega com roupa, a gente tem um uniforme padrão para chegar, a gente tem uma forma de montar o carrinho, depois ela troca de uniforme, depois ela volta de novo. Então, assim, a gente criou processos para que o cliente faça assim, então, eu tô vendo todo esse movimento, né? Então, eu acredito muito nesse tipo de processos criados para o nosso time, para que realmente agrade esse cliente que a gente atende. E aí você também, com a criação de processos, inibe diversidade de posicionamento, né? Porque aí você tem um protocolo que o seu time precisa entregar, até porque o teu cliente que volta depois de 13 anos, ele quer ter a mesma experiência positiva, né? E cada vez que você entrega, ele sobe a barra. Exato. Porque ele vê que aquilo é constante, então ele tá sempre subindo a barra. É isso mesmo. E essa questão, né, do cuidado, eu já vi você falando muito, inclusive em redes sociais, de detalhes a ponto de como que a pessoa ela precisa entregar o produto. Então, assim, como ela precisa se vestir para ir fazer uma entrega, por exemplo, né? Então, assim, esse cuidado nos mínimos detalhes. E hoje, Má, o que você não abre mão de jeito nenhum, mesmo tendo uma escala, um faturamento alto, atendendo o Brasil inteiro, atendendo um público aí que a gente sabe que é um público extremamente seleto e concorrido, né? O que você não abre mão de jeito nenhum hoje, mesmo estando nesse patamar? Princípio. Eu acho que o princípio que tem dentro da suíte é o que trouxe ela até aqui. Enquanto eu estiver lá, que depois que eu não estiver também, que eles levem esse legado. Porque quando você também trabalha com um cliente de alto luxo, alguns acham que o dinheiro compra tudo. E a partir do momento que você se posiciona em princípios, ele olha assim e fala, não. Então, já aconteceu de cliente, a gente estava com estação, porque a estação ainda até hoje está em vários eventos, eu até remodelei ela agora e ela está vindo com uma carinha diferente. E aí, um assessor ligou para o comercial e falou assim, a cliente comprou uns produtos, será que pode servir junto com a estação?
Aí o comercial falou assim, depende, o que é? E aí ela falou que era um produto. E aí ela falou assim, olha, eu vou ter que passar pra diretoria. E aí eu liguei. Ela me passou, porque ela sabia que eu não ia autorizar. E aí e não era nada ilegal, era cigarro mesmo, sabe? Mas não combina com a minha marca. Sim. E aí eu liguei pra assessora e falei assim, olha, não vai servir. Ah, mas é uma balada e a tal cliente, ela comprou isso. Eu falei assim, você não tá entendendo, não vai. Ah, você acha que tem problema? Eu falei assim, não acho, não, tenho certeza. Mas você não precisa se indispor com a sua cliente. Você liga pra ela e fala que a Sweet Vanilla não vai autorizar e não vai fazer. Isso não combina com a minha marca e eu não vou destruir minha marca por causa de um evento. Então, assim, se você tem um princípio claro, você nunca vai trocar o seu princípio por dinheiro, nenhum. Então, eu acredito nisso. Eu acho que quando você tem esse princípio forte, e eu nem precisei falar, o meu time já virou e falou assim, ela não vai deixar, entendeu? Então, assim, todo mundo consegue respirar isso. Então, eu acredito muito em princípio. Nossa, e essa é a cultura na prática, né? Porque Na não adianta nada prática. você falar que E as pessoas tudo, não verem, pelo exatamente. contrário, as pessoas já sabem do time, já sabem a sabem a resposta barreira, antes né? de precisar falar com ela, né? Exatamente. E quando você vai treinar o seu time, né? Você falou, poxa, é um público de high ticket, um público de luxo. O que não dá para eles fazerem? Que você fala, isso aqui, você vai entrar na casa, na empresa da pessoa, no lugar mais íntimo dela. Esses comportamentos não são aceitáveis. Como é que você treina alguém do time? Eu acho que é um dos maiores desafios, né? A gente conseguir passar. Porque, às vezes, eles acham que tudo é muito besteira. Então, primeiro, eu mostro para eles, eu trago essa visão de experiência mesmo. Teve uma época lá no nosso time comercial, quando a gente contrata algumas pessoas novas, o que eu faço? Eu levo para ter experiência. Porque é muito fácil você falar. Mas, assim, tem alguns lugares que a gente anda que elas nunca andaram. Então, assim, ir no shopping, num shopping famoso, e olhar uma vitrine, olhar o cheiro, olhar o que tem aquele ambiente. Porque é muito ruim você impor pro seu time alguma coisa. Então, eu tento cada vez mais criar essas experiências para que elas entendam que aquilo, pra vida de quem vive no luxo, é normal. Pra gente pode ser até, ai, gente, isso é besteira. Então, um dos protocolos que eu proíbo muito, principalmente dentro de casa, quando a gente vai em casa de cliente é um pouquinho mais delicado, né? Eu falo de celular, que é algo que imagem, sabe? Se você guardar o celular, você não tá ali, mesmo que conversando. A gente tem muito cliente que não gosta de aparecer, não gosta de ser filmado nem dentro da casa, porque eles têm medo de muita coisa. Então, eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre você ser um pouco invisível, de você entrar, você falar baixo, você ser delicado, né? Então, eu gosto muito de mostrar isso pra eles e traçar essa jornada a partir do momento que ele pisa dentro daquele lugar. Então, assim, eu acho que não tem nada de dizer assim, olha, você não pode de jeito nenhum alguma coisa, né? Mas eu tento mostrar os limites que a gente pode seguir dentro de um serviço, que a gente é um prestador de serviço que vai estar ali entrando dentro da casa da pessoa, né? E é como ser o embaixador da sua... Porque os seus profissionais são os embaixadores da marca, né? É a minha marca. Você pode falar tudo, colocar o site mais lindo, o produto maravilhoso. Tiverem. Se quem tá cuidando do teu cliente não tiver esse alinhamento, fica muito claro que é só para inglês ver, né? E eu falo muito isso para eles, que a partir do momento que eles estão ali no carrinho, não são eles, sou eu. Sou eu, a marca. Então, assim, eles são a representação de tudo. Então, assim, eu passo muito isso para eles. E na hora que você, agora, já que a gente tá falando do time, né? A gente pensa aí na questão de uma cultura que está extremamente bem estabelecida e que é primordial numa empresa, né? E é diferente a cultura que se fala que tem e a cultura sendo vivida na prática. Fato. E falando do time, e que o time é a representação hoje, né, da Sweet, até porque vocês já chegaram... Qual foi o recorde de festa que vocês fizeram simultaneamente, Má? Olha, simultânea... A gente tem um recorde muito grande de fora de São Paulo, que a gente fez 5 estados ao mesmo tempo, começando na mesma hora. Mas eu acho que simultânea, eu acho que 30. Então, gente, a logística disso. Não, e aí consegue imaginar uma empresa fazer 30 eventos simultaneamente, mantendo o padrão de excelência, de atendimento, de serviço. E aí isso prova que a cultura muito bem estabelecida, os processos, isso faz com que, de fato, as coisas consigam rodar, né? Sim. E aí, indo de encontro a isso, quando você vai escolher uma pessoa
para trabalhar na suíte, uma pessoa para compor o time, né? Que tipo de comportamento ou mentalidade você olha e fala assim, isso é inegociável para mim na hora de eu escolher alguém para fazer parte e representar a Marina, o Ademar e representar a suíte? Eu acho que o que é negociável para qualquer contratação, né, a pessoa deixar ser treinável. Né? Porque existe hoje na nossa geração algumas pessoas que já vêm com algumas, eu não sei, nem sei se é alguns nem sei se é protocolo o nome, mas com algumas coisas internas que você não consegue treinar, você não consegue mudar essa pessoa, né? Porque para essa pessoa respirar essa nossa cultura, ela precisa ser moldável. Sim. Então, eu acho que o principal disso é a pessoa estar aberta a querer realmente crescer, a querer aprender. Isso é essencial para uma contratação de um novo colaborador, de estar perto do nosso time, porque, assim, eu falo, se eu conseguir levar um pouquinho do amor que eu tenho pela suíte, eu sou muito apaixonada pela suíte. Eu falei que essa semana eu tava lá sentada, vendo todos os pedidos, eu fico assim, meu Deus do céu, eu fico assim, ó, babando, não tem pessoa mais apaixonada. Acho que se eu conseguir levar 1% de todo esse meu amor para eles, já vai ser maravilhoso, assim. Nossa, mas eu vou te falar, dá pra ver no brilho do seu olho, assim, quando você fala da história toda, do que vocês entregam. E também fica muito claro que essa questão do encantamento mesmo. Já que eu vou fazer uma entrega memorável, eu vou fazer o melhor, eu vou levar de fato uma coisa que as pessoas queiram voltar. E isso, assim, dá pra ver pelo brilho do seu olho. Agora, você falou que era controladora ali. Não sei se controladora não tem, mas eu falei, é difícil soltar. Delegar, porque eu sou daí pra pior, tá? Daí pra frente é só pra trás. Daí pra frente é só pra trás. Como foi, em que momento você falou assim, tá, Marina, não dá mais, agora eu vou precisar delegar. Foi tranquilo, é tranquilo ainda. Às vezes tem que falar assim, Marina, não é sua gavetinha, volta pra cá. Como que é essa dinâmica? Não foi tranquilo. Eu tive que levar muito tapa na cara. Porque como eu comecei, né? Tudo muito eu, dentro da minha casa. Então, assim, eu achava que nenhuma pessoa conseguia vender igual a mim. As pessoas não conseguiriam fazer igual a mim. Então, assim, foi um processo que eu realmente tive que aprender a ir soltando, né? Até o Ademar, quando ele entrou dentro para me ajudar na suíte, eu ficava, amor, não é assim, não vai fazer assim, não vai fazer aquilo, né? Mas com o tempo eu acho que é uma maturidade que o empreendedor vai tendo ali na raça, né? Ou aprende, né? Acho que o primeiro ponto que veio foi um comercial, que eu precisava de alguém para me ajudar a vender, porque eu não dava conta de vender, e entregar, e ir na festa, e falar com o cliente, e fazer tudo. Mas não é fácil. É um processo que você tem que ir devagarzinho. E também não adianta se cobrar para dizer assim, hoje eu não delego e amanhã eu vou delegar todos os setores. Não existe. Eu sou muito um dia após o outro. Sabe? Então é um setor, depois outro, depois outro. Viu que deu certo, aí você larga um pouquinho mais. Agora também nossas marcas são nossos filhos também, né, gente? Vamos combinar, não dá pra soltar tanto. E aí foi até aquilo que a gente trouxe, assim, é o fato, talvez, é o famoso ditado olho do dono, né, que engorda o gado, mas é isso mesmo, porque você tá ali naquela ponta e fala, olha, isso aqui pode ser melhor, isso aqui... E a gente conhece a marca de dentro pra fora, a gente produziu, a gente... É uma relação mesmo parental. Não tem outro termo para definir. Não tem. E muitas vezes o seu time, ele só vai conseguir ter a percepção de fato da marca quando ele enxerga quem criou, né? Olhando e vivendo aquilo. Então, porque palavra, vamos combinar que todo mundo fala. Então, uma coisa é eu falar o que é a marca, eu falar o que a gente vai entregar. E os meus colaboradores vendo eu na prática, como, né, gestora, dona do negócio, enfim, eu fazendo isso também, eu mostrando isso. E você falou uma coisa que vou ter que perguntar, né, porque assim, a gente sabe que muitas pessoas passam por isso, mas você comentou muito nesse ponto de delegar, o quanto você teve que aprender, e indo um pouco de cada vez, e que o Ademar, que é seu marido, veio trabalhar com você, né? Veio trabalhar na suíte, hoje vocês tocam isso juntos. Como que foi pra você, e principalmente pra vocês como casal, estarem trabalhando juntos e sabendo de todos os desafios de empreender, né? E conseguir fazer aí essa
separação de talvez você soltar um pouco mais e ele vindo te ajudar? Como que era isso aí na prática lá no começo? No começo foi desafiador, porque eu achava que eu queria mandar nele, né? Mas não dá certo, né? Mas com o tempo, acho que foi uma maturidade tanto minha quanto dele, que a gente aprendeu junto também, porque foi muito no começo, não foi tipo, a empresa já estava pronta, ele chegou lá, caiu de paraquedas. Então a construção foi muito dos dois, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguiu dizer assim, olha, você cuida disso e eu cuido daquilo, e tá tudo bem, eu acho que fica mais fácil de fluir todo o trabalho da empresa, né? E sobre a gente tá alinhado ali, né, na empresa. Então, assim, a gente alinha antes, tira dúvida dos dois antes. Eu aprendi muito um setor vinha, vou fazer isso e isso. Eu tinha medo de falar, não, você faz isso. Passava às vezes por cima do comando do outro, que ele tinha dado. Agora eu já sou uma pessoa que consegui escutar, eu falo, não, tudo bem, vou ver com a Ademar, e do mesmo jeito ele conseguiu ter essa maturidade, mas acho que tudo é maturidade, tanto do casal como da empresa. A gente cresceu junto com a empresa também. E a gente tem um ponto, né, que eu acho que é extremamente importante, trazendo essa construção de marca e trazendo todos esses diferenciais que a gente fala que uma marca precisa ter. Hoje a Switch ela tem aí uma chancela no mercado de ser extremamente conhecida e de ser referência no que ela faz, né? E assim, trazendo um pouco para nossa realidade, a XP recentemente ela fez, né? Ele soltou, inclusive, semana passada, o selo de alocação, que nada mais é do que os assessores aí receberam uma chancela da XP, justamente fazendo esse reconhecimento de uma assessoria com uma alocação muito bem feita, um bom atendimento, uma boa assessoria de investimentos como um todo. E trazendo isso, né, tanto para o teu negócio como para a nossa realidade aqui, quão importante você entende que é ter uma empresa ou ter um profissional com um selo de ali, uma chancela de validação do trabalho que ela faz? Eu acho que é 1000% de importância, né? Essa validação é algo que é inegociável. É muito importante você estar ali, né? Com profissionais que tenham essa validação, né? Então, e a parte financeira, de investimentos de uma empresa, se você não souber... Eu era uma pessoa que não amava, não era apaixonada por números, por tudo. E hoje eu falo que o empreendedor, a empresa que não se voltar para isso, ele não vai conseguir crescer, porque a parte mais importante que tem de uma empresa é essa. Não, e a gente falou bastante aqui sobre essa questão do encantamento do cliente, do relacionamento de longo prazo. Esses também são fundamentos, na verdade, qualquer prestação de serviço, né? Mas no nosso mercado, onde as prateleiras de produtos financeiros são exatamente iguais, aí, claro, você vai ter... Às vezes eu vou ganhar numa taxa aqui, vou perder ali, tudo bem, faz parte. O que você entende? E aí, assim, de fato, ali na prática, atendendo os clientes, perfil super sofisticado, que é o que você falou, que ele quer o serviço, ele quer ser tratado, levado no colo, mas ele também quer o respeito ao espaço dele. O que para você seriam as principais características para um profissional se destacar, ou uma empresa se destacar no atendimento ao cliente de luxo, nessa construção de relacionamento de longo prazo? Eu acredito que personalização, que é algo que hoje vocês trazem bastante, né? Porque a personalização é algo que o cliente se sente acolhido. Tipo, foi feito para mim. Então, a personalização em tudo. Tanto na forma que ele quer investir, da forma que ele quer ser reconhecido dentro da empresa. Então, a personalização é algo muito, muito... importante para esse tipo de cliente do luxo, né? O atendimento ser um atendimento leve, mas padronizado, não é tipo, cada vez que ele for entrar, ele vai falar com uma pessoa diferente, ele gosta de ser reconhecido. Então, assim, a maioria dos meus maiores clientes, quando eles entram na suíte, eles já sabem o que... Sabe, no seu último evento, você trazendo para o mundo de vocês já sabem o que ele precisa naquele dia, né? Então, eu acredito que é algo que faz diferença para esse cliente de luxo. E você, dentro
né, da prática, até trazendo a questão da inovação de negócios que você trouxe algumas vezes, vocês têm dentro da Switch algum tipo de metodologia ou alguma forma que vocês usam para testar ou criar novos produtos que vocês entendam que o público de luxo, o público que vocês atendem, tem um desejo? Existe algum processo assim que é feito? Ou vai muito da intuição e... Não existe esse processo. O que existe é... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar o mercado, né? Então, estudar dentro de eventos o que o meu cliente está precisando. É muito mais isso do que um processo em si. Tipo, eu acredito muito que criação não cabe dentro de processo. Né? A criação é algo que você tem que sentir, escutar a dor do seu cliente, escutar o que está precisando ali dentro de um evento, dentro de uma prestação de serviço, dentro de um endomarketing. Hoje a gente faz muito endomarketing para dentro da empresa, né? Então, nem cabe em protocolo, né? É muito você estar antenado no seu cliente, no seu público e no seu ambiente, né? Naquele ambiente que a gente vai tá atuando. Eu acredito que é muito mais isso, né? Você tá sempre ligado na evolução, na tecnologia, em tudo que tem de inovação para o mundo e você trazer para dentro da sua empresa. É quase que liberdade na criação e protocolo na execução. Exato. Processo, depois que cheguei no produto e validei, aí eu começo a estabelecer o processo para que essa entrega seja sempre a mesma. A gente tá quase terminando, passa muito rapidinho, né? Eu quero saber em que momento você resolveu levar para o Instagram o seu posicionamento como empresária. Aí foi mais um projeto de Deus na minha vida. E eu acredito muito que as confeiteiras, elas não têm uma visão de empresária. Elas têm medo dos números, elas têm medo dos investimentos, elas têm medo dessa parte do processo, porque a confeitaria ela é muito voltada em receitas, em você ter um produto perfeito. Mas o que vai levar ela à jornada de um crescimento, de uma escala, não é o produto. Né? Ela entender de números, ela saber de lucro, ela saber precificar, ela aprender processos. É isso que vai dar estabilidade e transformar ela no empresária. Então, eu acredito muito que tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, tudo que eu vivo ainda hoje, todas as graças que Deus me deu, eu tenho que ser ponte na vida de outras pessoas. E eu estou aqui para poder passar tudo isso, o que eu tenho e que eu ainda vou aprender pro mundo, deixar um legado aí. Sensacional. E isso não tem preço, né? Não. E hoje, Má, até pensando assim, que a gente fala que empreender não é algo que se aprende em livro, né? Não, por mais que tenham cursos, tenham uma série de coisas aí que a gente pode desenvolver. Você até pega a teoria, mas vem a vida mas vem a vida e fala assim, pega essa teoria muitas vezes e joga para baixo do tapete, porque a realidade nós sabemos que é muito da prática, né? Da nossa vivência. Hoje, a maior parte dos ouvintes aqui do nosso podcast são assessores, são pessoas aí do time, e que acabam sendo também empreendedores, né, dentro desse nosso segmento. Então, trazendo aí uma pessoa que construiu uma marca extremamente relevante, sendo de um mercado totalmente diferente. Era fisioterapeuta de formação, então a gente vê que muitas coisas, a teoria nem sempre vai ser o que a gente vai levar para a vida. O que você entende ou o que você poderia falar para essas pessoas que seria primordial para elas iniciarem, né, principalmente, independente de ser na assessoria ou em alguma outra área, na parte de empreender? Qual que é o primeiro ponto que você fala assim, qualquer pessoa que queira empreender precisa começar por isso aqui? Eu acredito que a primeira coisa é você ter amor, paixão pelo seu propósito, pelo que você quer acordar todo dia, né? Porque e você levantar e saber que você ama o que você vai fazer, porque desafios todo mundo vai ter, né? Mas você acordar e dizer, não, é isso que eu amo, é isso que eu quero, a determinação, eu acho que é a sementinha básica. Eu acredito que é a sementinha básica de você construir algo. É você ter o amor dentro do coração e acreditar que é aquilo que você quer viver. Então, eu acredito muito que o amor é a base de tudo. Nossa, mas é incrível você falar isso, porque eu
quando eu vou explicar um pouco do que a gente faz na assessoria de investimentos, eu sempre venho para essa narrativa que ela é muito genuína para mim. Eu cuido de pessoas através do dinheiro. Eu poderia ter escolhido uma outra ferramenta, se eu tivesse uma outra vocação, se a vida tivesse me levado para um outro caminho. Mas no final das contas, é o conceito, a premissa básica do serviço. Você realmente quer cuidar de pessoas usando essa ferramenta aqui, que é o que você tem? Quer seja o dinheiro, quer seja a entrega, quer seja... Enfim, não importa o meio ali um pouco, no final das contas a gente está ali cuidando de gente. E aí você vê essa diferença, por exemplo, na assessoria, de quem entende que o nosso negócio não é sobre números também. Não, é sobre pessoas. É sobre pessoas, é entender quem está do outro lado, o que essa pessoa realmente precisa, o que ela nem sabe que precisa ainda, e você tem que ir lá mostrar que ela precisa, o que vai ser a melhor solução para a dor dela. E aí você falou muito bem sobre isso. E que você só consegue fazer isso se você tiver, de fato, um interesse genuíno na pessoa e ter uma escuta muito atenta ao que ela tem para falar, né? Porque hoje, se a gente traz para nossa realidade da parte financeira, se a gente pegar um papel e uma caneta agora e colocar tudo aquilo que a gente tem vontade de realizar, de sonhos e objetivos, praticamente todos você vai precisar de dinheiro, direto ou indiretamente. Sim. Então, o que as pessoas que trabalham na nossa área também precisam ter muito claro é que elas não são apenas, entre aspas, assessores de investimentos, né? Elas têm, exatamente, elas são parte da realização de sonhos do cliente. Então, assim, e ter essa paixão de falar, nossa, eu estou fazendo a diferença. Assim como a Switch, ela faz, né, através do amor que ela entrega nos doces, em momentos especiais dos clientes. E aí você vai ter até aquele profissional que fala assim, não é pra mim isso. Tá bom, você vai estar na mediana. Dificilmente alguém que se destaca e que se mantém no destaque no longo prazo é diferente do que a gente tá falando. Independente da profissão, do setor, independente. Se você ama o que você faz, o teu porquê forte tá muito claro. Qualquer obstáculo no meio do caminho, você vai virar e falar, vamos lá, vai dar certo. Por quê? Porque o seu porquê tá muito claro. Muito claro. Né? E aí, Marina, para encerrar, você tem uma frase, uma filosofia, tem alguma coisa que te guia todos os dias, assim, que você fala, é aqui. Uma frase que me guia é... Ixi, agora não pegou. Se não tiver uma frase específica, mas algo que você fale assim, é isso que me guia todos os dias. Assim, é isso que todos os dias que eu acordo é o que me dá o direcionamento, me dá a vontade, talvez, de continuar, mesmo nos dias que são mais desafiadores. Olha, o que me guia hoje, que eu acordo todos os dias, assim, pensando em tudo de Switch, é que o propósito da Switch é sempre transformar a vida das pessoas. E que hoje eu acordo todos os dias e penso todos os dias qual é a ponte que eu posso ser, tanto dentro da minha empresa, para os meus colaboradores e para os meus clientes. Então, a razão do meu viver hoje, né, além da minha família, quando eu acordo, eu levanto, eu peço muito discernimento a Deus, para que eu possa siga nesse caminho, porque a Switch não é minha. Ela veio aqui para realmente abundar na vida de outras pessoas e que eu consiga seguir nesse caminho. Ai, que lindo isso. Olha, parabéns pela trajetória, pela história, por tudo que vocês conquistaram até aqui. E eu sei que é só o começo, porque com essa quantidade de inovação, com essa excelência reconhecida, com tudo que vocês fazem, o nome está cada vez mais forte, está cada vez chegando em mais lugares, né? Você até comentou, fizeram 5 estados ao mesmo tempo, então a Switch está localizada aqui, mas atende o Brasil inteiro. Parabéns por tudo que vocês estão construindo. E a gente agora vai para os momentos de despedida aqui do nosso podcast. Não, eu falo que toda vez que chega essa parte, a gente olha o relógio e fala, não é possível que já deu tempo. A gente só vê o pessoal ali atrás do vidro fazendo assim com o tempo. Mas, Má, queria te agradecer. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que tudo que você trouxe hoje foram coisas extremamente incríveis, principalmente falando não só da tua trajetória, mas o quanto isso pode inspirar outras pessoas também. Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui com a gente. E para você que está acompanhando a gente, nós vamos deixar aqui na descrição
o Instagram da Marina, o Instagram da Sweet Vanilla, para que você vá lá olhar, porque realmente vale a pena e provar, né, depois também. Mas nos acompanhe, meu Instagram é Meninas de 30. O meu é Tayana Dzaró. E, obviamente, acompanhe a gente no Instagram XPB2B. Logo mais vem novidade, novos episódios. Obrigada mais uma vez, Marina. Prazer, todo meu. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. gente.